A encenação no coletivo. Desterritorializações da função do diretor no processo colaborativo. Tese apresentada ao Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em artes. Área de concentração, Teoria e Prática do Teatro. Orientador, professor Dr. Jacó Ginsburg. Autor, Antônio Carlos de Araújo Silva. São Paulo, 2008. Capítulo número 3. Página 56. Processo colaborativo. Abordagem teórica. Abre aspas. Multidão não é nem encontro da identidade, nem pura exaltação das diferenças, mas é o reconhecimento de que, por trás de identidades e diferenças, pode existir algo comum, sempre que ele seja entendido como proliferação de atividades criativas, relações ou formas associativas diferentes. Fecha aspas. Abre parênteses, Antônio Negri. 5 lições sobre o Império. Fecha parênteses. Num dos primeiros textos escritos sobre o processo colaborativo, Luiz Alberto de Abreu observa que ele, enquanto fenômeno, abre aspas, provém em linhagem direta da chamada criação coletiva, fecha aspas. Mas, por outro lado, abre aspas, é necessário que se preserve as funções de cada artista, fecha aspas, nota número 1. Advoga que, abre aspas, de um lado existe total liberdade de criação e interferência, mas de outro é vedado a um criador assumir as funções do outro. Ou seja, um ator pode discutir, sugerir mudanças, propor diálogos ou até mesmo escrever uma cena. No entanto, é o dramaturgo que deverá fazer a organização desse material. Fecha aspas, nota número 2. Ao final de sua reflexão, Abreu chega mesmo a postular que, abre aspas, sem hierarquias desnecessárias, preservando a individualidade artística dos participantes, aprofundando a experiência de cada um, o processo colaborativo tem sido uma resposta consistente para as questões propostas pela criação coletiva dos anos 1970. Fecha aspas, nota 3. Se a reflexão de Luiz Alberto de Abreu nos fornece algumas pistas para a compreensão do referido fenômeno, gostaríamos de acrescentar a elas algumas considerações advindas da nossa própria experiência de criação no Teatro da Vertigem, cuja prática também é denominada pelo grupo Processo Colaborativo. Conforme expresso em nossa dissertação de mestrado, abre aspas, tal dinâmica, entre colchetes 3 pontos, se constitui numa metodologia de criação em que todos os integrantes, a partir de suas funções artísticas específicas, têm igual espaço propositivo, sem qualquer espécie de hierarquias, produzindo uma obra cuja autoria é compartilhada por todos. Fecha aspas, nota número 4. Hoje, contudo, acreditamos que melhor do que, entre aspas, ausência de hierarquias, seja mais apropriado pensarmos em hierarquias momentâneas ou flutuantes, localizadas, por algum momento, em determinado polo de criação. Abre parênteses, dramaturgia, encenação, interpretação, etc. Fecha parênteses. Para então, no momento seguinte, se mover rumo a outro vértice artístico. Antes de prosseguirmos, contudo, é importante ressalvar que, tanto pela ausência de distanciamento histórico quanto pelo fato de criações artísticas, página 57, se realizarem no âmbito do processo colaborativo, a análise desse fenômeno encontra-se atravessada por estes condicionantes. Nota número 1. Abreu L.A. Entre aspas, processo colaborativo, relato e reflexões sobre uma experiência de criação. IN, caderno da ELT, ano 1, número 0, março de 2003, Santo André, página 34. Nota número 2. IBID, página 40. Nota número 3. IBID, página 41. Nota número 4. Silva, A.C.A. A Gênese da Vertigem. O processo de criação de, entre aspas, O Paraíso Perdido. Página 101. Se tal comprometimento, por um lado, interfere numa análise crítica mais imparcial, por outro, ele faz emergir uma visão de dentro, permeada por quem a pratica no seu cotidiano de criação.
Ou seja, estamos diante de perdas e ganhos inevitáveis, mas que necessitam ser levados em consideração. A expressão processo colaborativo começou a ser usada na segunda metade da década de 90, dentro de um contexto de retomada do movimento de teatro de grupo na cena paulistana. O retorno dessa perspectiva grupal, que aparece quase como um contraponto à hegemonia do encenador no teatro brasileiro da década anterior, vai pouco a pouco ganhando uma dimensão nacional. Não que os grupos tenham deixado de existir após a década de 70. Entre outros coletivos importantes e atuantes nesse período, poderíamos destacar o Grupo Galpão, o Emboaça, o Poncã, nota 5, ou ainda o Oi Nós Aqui Outra Vez, traço. Mas o forte da produção teatral nacional orbitava em torno dos encenadores. São, desse período, montagens importantes de Geraldo Thomas, Ulisses Cruz, Bia Lessa, Gabriel Vilela, entre outros. A palavra, entre aspas, colaborativo, era usada também por companhias estrangeiras que trabalhavam num regime de compartilhamento da criação, como era o caso do grupo britânico Out of Joint, dirigido por Mark Starford Clark, ou a nova-iorquina City Company, dirigida por Anne Bogart. Porém, referiam-se ao seu modo de criação como collaborative work, trabalho colaborativo. No contexto nacional, o termo foi usado por grupos como Vertigem, Companhia dos Atores, Grupo Galpão, Bendita Trupe, Argonautas, Companhia Livre, Grupo 19, Maldita Companhia ou a Companhia Luna Luneira, entre outros. Ele foi adotado também como um instrumento pedagógico nos cursos de formação da Escola Livre de Teatro de Santo André e no Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP. No caso dos grupos, o termo foi sendo empregado de maneira informal, sem o caráter programático de, entre aspas, manifesto ou, entre aspas, bandeira, como uma forma de nomear uma retomada da perspectiva compartilhada de criação. Contudo, havia o desejo de não associar diretamente essa retomada ao modo de realização da criação coletiva. Nota número 5. O pesquisador Luiz Fernandes Ramos, em conversa com o autor deste trabalho, levanta a hipótese desse importante grupo paulista da década de 80, do qual fizeram parte, entre outros, Luiz Roberto Galizia, Paulo Iutaka e Alice K. Ter realizado a passagem, entre aspas, ou mesmo se constituir em espécie de, entre aspas, antecessor do processo colaborativo. Segundo ele, o Poncã apresentava, abre aspas, uma satisfação que repropunha o trabalho coletivo do fim dos anos 60, aliado ao rigor já praticado, por exemplo, pela oficina, a disposição de metodicamente canalizar as energias criativas do grupo no sentido de voltar a fazer proposições estéticas e de linguagem, projeto que o histórico grupo dos anos 60 abandonaria definitivamente depois de Graça Senhor, em favor de uma atuação mais política e existencial que já ocorria fora do teatro. O Poncã aliava essa proposta coletiva à necessidade de um ensinador forte, mas sem personalismo, que tinha a ideia de construir com a energia do grupo todo, tanto material dramatúrgico quanto cênico. Fecha aspas. Página 58. Por exemplo, dentro do Teatro da Vertigem, existia uma recusa da ideia do, entre aspas, todo mundo faz tudo, do, entre aspas, obaobismo, dos, entre aspas, espetáculos de expressão corporal, associados àquele modo de criação das décadas de 60 e 70. Ainda que tal recusa fosse fruto de uma visão reducionista ou preconceituosa, compartilhada por vários outros grupos de então, havia uma clara motivação de restabelecimento do discurso coletivo em contraponto ao teatro de diretor. Se, por um lado, parecia haver um projeto de retomada de princípios e valores da criação coletiva, porém praticados de maneira distinta, por outro, havia uma recusa da, entre aspas, década dos encenadores, sem, com isso, pretender abolir a função ou a figura do diretor. Quase como se o processo colaborativo pudesse realizar uma síntese do discurso e da ideologia coletiva com a permanência da função artística individual. Uma consideração importante a ser feita é que os termos teatro de grupo e processo colaborativo não são necessariamente sinônimos.
ainda que desde meados da década de 90 presenciamos uma retomada e um fortalecimento do movimento de teatro de grupo, que vem marcando a cena contemporânea brasileira até agora. Existem vários coletivos teatrais que não trabalham ou que não denominam seu processo de criação dentro de parâmetros do processo colaborativo. Tal distinção também poderia ser feita em relação à criação coletiva. Só para ficarmos no âmbito brasileiro, se grupos como o Pô de Minoga, o Asdrubal Trouxe Trombone, o Sonda, o Teatro União e Olho Vivo, ou o Núcleo Independente podem ser facilmente associados à criação coletiva. Outras companhias importantes, como o Arena e o Oficina, apresentavam processos de trabalho distintos, ainda que, vez ou outra, tenham flertado com a criação coletiva, como foi o caso da Oficina na montagem do espetáculo Graça Senhor. Poderíamos realizar, antes de qualquer coisa, e como primeira abordagem teórica, um exercício de pensar o processo colaborativo por diferentes aspectos ou ângulos. Visualizamos 4 possíveis recortes a saber: como modo de criação, como metodologia de trabalho, como modo de produção e como resultante estética. 3.1 Processo colaborativo como modo de criação. De maneira geral, o processo colaborativo é visto como um método, tanto por profissionais da área quanto por estudiosos de teatro. Ora, se os métodos são caminhos, diretrizes operacionais, que podem ser rígidos ou abertos, enquanto os modos são a maneira de colocar em diálogo, de interrelacionar os diferentes elementos na construção da obra, será que não seria revelador pensar o processo colaborativo também a partir do seu modo de fazer? Ou melhor, estudá-lo à luz desse binômio método e modo? Nota número 6, página 59. Nota número 6. Essa definição, e discussão, de, entre aspas, método e, entre aspas, modo, foi apresentada pela professora Mônica Batista Sampaio Tavares na sua disciplina de pós-graduação denominada, entre aspas, Processo Criativo e Metodologia, por nós cursada no primeiro semestre de 2005. Tal perspectiva pode nos ajudar a entender o porquê algumas pessoas advogam de maneira ferrenha que processo colaborativo e criação coletiva são denominações distintas para uma prática que seria a mesma. Talvez a defesa da equivalência desses dois termos seja baseada em um tipo de visão que os pensa enquanto método. E, de fato, por seu fazer coletivizado, por sua diretriz dialógica, pode-se, sem incorrer em erro, pensá-los geminadamente. Contudo, se olhamos para essas duas dinâmicas pelo viés do modo, perceberemos que o como se opera, a inter-relação entre os diferentes elementos de criação, produz aqui processos distintos. Por exemplo, o diálogo ocorre entre funções já definidas e assumidas desde o início. O trabalho de criação só se inaugura, de fato, a partir desse pacto previamente estabelecido. Ou seja, o grupo, por meio de um consenso, ou endosso, define a ocupação de cada área artística, segundo o interesse e a habilidade dos integrantes ou convidados. É claro que, em muitas das funções, tal decisão nem se faz necessária, na medida em que é comum a permanência e a continuidade dos colaboradores de um projeto para outro. Se, em relação aos personagens, não é rara a existência de uma etapa dentro dos ensaios em que todos os atores exploram todos os papéis, o mesmo não ocorre em relação às funções. Ou seja, não há um período em que todos os integrantes experimentam todas as funções. Ou em que elas são deixadas em aberto por um tempo, para só então haver a definição de quem fará a cenografia ou a dramaturgia. Sabemos, por exemplo, que em algumas práticas de criação coletiva, quando ocorria algum tipo de definição de atribuição, ela só se estabelecia muito tempo depois de iniciados os ensaios. Além disso, da forma como praticada pelo Vertigem até agora, a criação não tem se caracterizado pela mobilidade de funções. Porém, nada impede que isso aconteça. Pois, se essa mobilidade ocorrer de um projeto para outro, e não dentro de um mesmo espetáculo, não há a descaracterização do processo colaborativo. Por exemplo, não haveria nenhum problema de um ator do grupo de uma determinada peça vir a se tornar o dramaturgo ou o diretor da montagem seguinte. Nem mesmo a simultaneidade ou conjugação de funções dentro de um mesmo projeto,
apesar de se constituir numa situação mais complexa, inviabilizaria a prática do processo colaborativo. Tudo iria depender de quais funções seriam assumidas pela mesma pessoa e da capacidade do grupo em gerenciar uma situação assim. Se a horizontalidade das funções é uma regra básica de funcionamento desse modo de criação, é inegável a revalorização do ator como criador impede igualdade com o dramaturgo e o diretor. Página 60. A sua função autoral, muitas vezes encoberta ou restrita à execução técnica de determinada personagem, fica potencializada no processo. Na prática, no estável equilíbrio de forças da sala de ensaio, a dramaturgia e a direção parecem, entre aspas, perder seu caráter de onipotência e onisciência, abrindo espaço para uma interferência autoral forte por parte dos intérpretes. Outro aspecto importante diz respeito à síntese final. Se na criação coletiva a autoria individual, quando ela ocorre, deve estar submetida à vontade grupal, aqui ocorre um tensionamento ao limite entre estes dois polos. Isso porque o artista responsável por uma área tem a palavra final sobre ela. Parte do pressuposto, é claro, que ele irá discutir, incorporar elementos, negociar com o coletivo durante o tempo que for necessário. Porém, no caso de algum impasse insolúvel, a síntese artística final estará a cargo dele. Aliás, toda essa dinâmica de negociações é causa principal da dilatação do tempo de ensaio. Gasta-se, e não, entre aspas, perde-se, muito tempo em debates e na busca de soluções em que todos se reconheçam. A criação se torna mais lenta e distendida, o que pode se tornar um elemento de desgaste nas relações a longo prazo. Por outro lado, é muito difícil o amadurecimento de um discurso coletivo de forma orgânica e consciente sem ser por essa via. A existência de uma forte autoria individual cria um importante polo tensionador em um processo marcado por inúmeras interferências e contribuições. Ele tanto favorece a filtragem e seleção do vasto material produzido, quanto funciona como um eixo aglutinador das proposições grupais. Se, por um lado, ele age como uma barreira, um limite, uma fronteira, por outro, ele facilita e estimula a interlocução e a expansão das zonas de colaboração. Esse polo criador individual, por paradoxal que pareça, acaba também acirrando o posicionamento grupal. Ele provoca uma tensão produtiva, ou até mesmo um antagonismo que fortalece o próprio grupo e o conceito geral que o mesmo tem de trabalho, ainda que por via da crise e do conflito. Por outro lado, as individualidades também saem fortalecidas por essa dinâmica de confrontos, diálogos e negociações, presentes dentro do processo. Aliás, seria pensar a, entre aspas, crise, não apenas como uma consequência a qual o grupo está necessariamente fadado, mas como um mecanismo implícito e impulsionador em processo dessa natureza. Ou seja, a sua deflagração pode ser vista não como uma reação espontânea e indesejada, mas como uma ação transformadora produzida pelo próprio processo. É possível ainda analisar o processo colaborativo à luz dos elementos de subordinação e coordenação. Em um teatro mais tradicional, com hierarquias rígidas e bem definidas, muitas vezes inclusive demarcadas por cláusula contratual, as relações internas de trabalho estão submetidas a uma pirâmide de subordinações. Por exemplo, o ator se submete a indicações do diretor, que por sua vez se submete a indicações do dramaturgo, e todos juntos se submetem aos parâmetros do produtor. Página 61. Ou se, ao contrário, o espetáculo orbita em torno de um determinado ator, essas linhas de dominação se invertem. Já em um caso diametralmente oposto a esse, o da criação coletiva, o que se estabelece, ou se procura estabelecer, é um plano de horizontalidade máximo, ou seja, ninguém subjuga ou direciona ninguém. Todos estão em pé de igualdade o tempo inteiro em relação a todos os aspectos da criação. Daí que, nos casos em que tal dinâmica, e o projeto utópico nela embutido, tenha funcionado efetivamente, presenciamos uma estrutura baseada num sistema de coordenação.
No caso do processo colaborativo, o que ocorre é uma contínua flutuação entre subordinação e coordenação, fruto de um dinamismo associado às funções e ao momento em que o trabalho se encontra. Por exemplo, a definição do projeto, dos colaboradores, das técnicas a serem experimentadas, abre parênteses, teatro físico e vocal, tipo de exercícios, etc., fecha parênteses. É toda ela decidida ou endossada coletivamente. Traço. Não é raro através de votação, em caso de impasse, ou seja, essa etapa ocorre sob a égide da coordenação. Em outros momentos, como a distribuição de papéis, entre parênteses, a cargo de diretor, a definição final do texto, entre parênteses, a cargo do dramaturgo, ou o desenho da luz, entre parênteses, a cargo do iluminador, por mais que ocorram debates e confrontos, o grupo acata a decisão de quem é o responsável por aquela função, isto é, trabalha sob um regime de subordinação. É claro que tais definições não são ocasionais. Ao contrário, são frutos de muita experimentação, de longo amadurecimento e de constantes negociações entre os integrantes. Elas são consequência, ainda da complexa rede de interdependências que marca todo o processo. É muito comum, por exemplo, haver contínuas mudanças de opinião e de posicionamento em razão desses embates criativos. O ideal, porém, quando se opera numa sistemática de subordinação, é que ela não ocorra no âmbito mesquinho da luta de poder ou da mera demarcação de território. Além disso, o exercício de acatar uma definição artística alheia parte de uma escolha anterior e criteriosa realizada por todo o coletivo em relação a esse, entre aspas, outro, com o qual se estabelece uma parceria. Ou seja, trata-se de uma subordinação que é decorrente de uma prévia dinâmica de coordenação. O grupo escolheu com quem quis trabalhar e não simplesmente foi contratado para realizar o espetáculo com uma equipe pré-definida. Por outro lado, os colaboradores convidados pelo grupo também não atuam como simples executores. Eles participam e contribuem para a definição do conceito geral do trabalho. Abre parênteses. Vale a pena observar que há uma grande diferença entre aspas, exercer uma função e, entre aspas, ser funcionário. Traço. Subentendendo aqui, no caso desse último, uma submissão passiva e burocrática. Fecha parênteses. Dessa forma, os colaboradores convidados vão se inserir também nessa dinâmica fluida de coordenação-subordinação. E, por fim, é importante perceber que esses regimes podem ocorrer sucessivamente, num jogo de ir e vir, dentro de um mesmo momento da montagem. Página 62. No âmbito da direção, a materialização das marcas e das movimentações ocorre dessa maneira. Os atores propõem gestos ou deslocamentos, o diretor seleciona e produz uma partitura. Os atores, então, reconfiguram aquele primeiro desenho. O diretor, por sua vez, determina uma segunda formalização, e assim por diante. Em todos esses casos, pode-se identificar a existência de uma atitude artística autoral, marcada por um intrincado jogo de dependência e independência, e que oscila entre liderar e cooperar, entre hipermeabilidade e porosidade. O que é diferente em um processo dessa natureza de ser, entre aspas, Maria vai com as outras, ou, no polo oposto, de empacar e não arredar o pé antes mesmo do início das discussões. Por todos os exemplos acima referidos, é possível perceber que o que está em pauta não é a presença ou não do elemento dialógico ou participativo, mas o como ele se estabelece. Nesse sentido, pelo viés do modo, processo colaborativo e criação coletiva não são a mesma coisa, não traduzem a mesma experiência. E a referida distinção, traço, entre método e modo, traço, é capaz de nos ajudar a entender a discussão, muitas vezes polêmica, que cerca esses dois conceitos teatrais.